aceito como sendo um livro bíblico? Então, quem foi? Essa é a pergunta que não quer calar. Ora, não há por onde escapar. Ou você crê que a igreja foi inspirada, a igreja foi inspirada para escolher esses 27 livros, ou então, de onde veio isso? Se houve tanto debate, se houve tantos séculos de disputas, onde a coisa só foi se esclarecer, né, no cano do Novo Testamento, lá no final do século II, você encontra já algum fragmento ali, o fragmento de Muratori, tem uma lista parecida com a nossa, mesmo assim ainda não está completa. Você encontra algumas coisas, de tal forma que o próprio Santo Agostinho, né, ele ainda fala dos livros do Novo Testamento como se fosse ainda uma coisa debatida. Ele põe lá um critério, diz, olha, vamos adotar o livro que a maior parte das dioceses aceita, principalmente as dioceses mais antigas, as dioceses de origem apostólica. Não é, na época de Santo Agostinho. Estamos falando final do século IV, início do século V. Então, não tem por onde escapar. O problema, mas isso é um problema dos protestantes, não é um problema nosso. O problema é que Martinho Lutero, Calvino, os primeiros protestantes, eles resolveram não crer na igreja. Eles optaram, eles vieram com essa novidade de crer na Bíblia. Acontece que isso não tem... É como querer que um homem fique de pé em cima dos próprios ombros dele. Ou seja, quem dá fundamento à Bíblia é a própria Bíblia. Não, não pode ser. Quem dá fundamento à Bíblia não é a Bíblia. Esse livro aqui não é assim, encadernado, bonito, impresso num formato tão manuseável. Se você for copiar esses 27 livros em manuscritos, você vai ter um volume enorme, né? E é evidente que isso não estava num volume só, isso era uma biblioteca. Eram 27 livros mesmo. É por isso que a palavra Bíblia é plural. Biblion é um livro. Bíblia são os livros. Então, as Sagradas Escrituras, os livros do Novo Testamento, eles foram escolhidos pela igreja. Portanto, vamos agora responder. Como é que nós temos os livros do Novo Testamento? Nós temos o livro do Novo Testamento porque a tradição da igreja, ao longo dos séculos, foi, com a inspiração divina, fazendo a lista dos 27 livros. E a partir disto, quando esta tradição já estava solidificada e havia uma quase unanimidade por parte do orbe católico, então o magistério da igreja fez a lista, né? De tal forma que nós temos uma lista das mais antigas feita pelo Papa Damaso, né? Está aqui no Denzinger Hühnermann, né? Em que ele coloca, pode olhar lá no número 179 do Denzinger Hühnermann, os livros, né, das Sagradas Escrituras. E nós temos aqui uma lista, que é a lista que nós temos. Ele diz, os Evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo, que são 14, como nós temos hoje, né, contando aos Hebreus como sendo de São Paulo,
ele coloca o Apocalipse de João, coloca as epístolas de Pedro, de Tiago, as 3 epístolas de João, de Judas e pronto. E aí terminou o cânon do Novo Testamento. Está aqui, no número 180 do Denzinger-Hünermann, pelo Papa Dámaso. Mas vamos lembrar, né? Está aqui, o Papa Dámaso, né? Ele foi Papa, e essa lista aqui do cânon, do Decretum Damasi, é do ano 350. Nós estamos aqui no 4º século. Então, veja só. Que coisa, né? Nós temos que crer na igreja. Ou seja, houve uma tradição e depois o magistério bateu o martelo. Então, veja, quais são as fontes da revelação divina? É a Bíblia e é a tradição. Mas antes que a Bíblia existisse, havia a tradição. Repito, antes que a Bíblia existisse, havia a tradição. Por exemplo, o próprio São Paulo, vamos pegar aqui uma Bíblia em português para facilitar a nossa vida, não é? São Paulo, vamos pegar a carta de São Paulo aos Coríntios, que, segundo os estudos exegéticos mais recentes, não é? Foi escrita mais ou menos no ano de 52 depois de Cristo. 52 depois de Cristo, vamos fazer as contas, estamos falando aí de 20 anos depois que Jesus, 19, mas 20 anos para arredondar, 20 anos depois que Jesus tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus. 20 anos depois, nós temos a primeira atestação da ressurreição de Jesus colocada por escrito. 20 anos depois. Então, olha lá, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Ele diz assim: Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual estáis firmes. Pois nele sois salvos, se os estáis guardando, tal qual ele vos foi anunciado. A menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido. Eu vos transmiti, isso é tradição, o que eu tinha recebido. E aí ele começa a falar, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao 3º dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras. E é interessante essa menção de segundo as Escrituras. Aí você vai buscar no Antigo Testamento, porque aqui para São Paulo, o Novo Testamento não tinha sido, esses 27 livros aqui não tinham sido escritos ainda, só tinha sido escrito as cartas de São Paulo aos Tessalonicenses e a carta aos Coríntios, basta. Os Evangelhos, ainda nada. Essa é a primeira notícia escrita que nós temos da ressurreição de Jesus. E é interessante que São Paulo, então, cita as Escrituras como sendo as Escrituras judaicas, aquelas do Antigo Testamento, e diz assim, Jesus ressuscitou dos mortos segundo as Escrituras. Mas você vai lá procurar no Antigo Testamento, você não encontra nenhuma referência de ressurreição do Messias segundo as Escrituras. Você não encontra nada de que o Messias iria morrer pelos nossos pecados segundo as Escrituras. A não ser que você leia a Bíblia do Antigo Testamento, como a Igreja Católica sempre leu, com uma chave tipológica, ou seja, uma chave espiritual. Mas isso é só uma pequena dica para você que quiser aprofundar, de olhar o nosso curso de Introdução à Bíblia, que está no nosso site, padrepaulricardo.org. Né? Eu ensino para você como é que nós lemos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é para ser lido ao pé da letra, é para você encontrar no Antigo Testamento o Cristo, mesmo que ele não esteja lá no sentido literal. Existe o sentido espiritual, mas isso é um outro curso.